Irmãos, temos um novo manual de estudo e acho que vem muito a propósito, não é? O livro de Isaías. Eu gosto particularmente do livro de Isaías. Eu acho que todos os livros da Bíblia são muito bonitos, mas acho que o livro de Isaías tem algumas particularidades muito interessantes que vamos certamente falar um bocadinho delas. E hoje, talvez em termos visuais, vou passar um bocadinho uma apresentação, mas os irmãos sintam-se livres de participar, igualmente os que estão em casa, se o desejarem fazer algum comentário, alguma reflexão, fazem parte desta escola também. Vamos ter a nossa Bíblia aberta no livro de Isaías, no capítulo 1. Obviamente que a lição não é só do capítulo 1, mas vamos desbravar mais o capítulo 1 e depois vamos transitar para o capítulo 5. Assim vamos ter a nossa Bíblia aberta no capítulo 1 e depois vamos certamente ler algumas passagens que são importantes. Antes, para contextualizar um bocadinho o que é que nós vamos estudar ao longo destes 52 sábados, não é? Creio que é assim, acho que fiz bem as contas, pelo menos ontem, quando estávamos a escrever um bocadinho o boletim, acho que fizemos bem essa conta. Pronto, vamos ter metade do ano pelo menos a estudar Isaías e depois outra metade com outro livro. Qual a singularidade ou a particularidade do livro de Isaías? Temos uma história antes, durante e após o tempo de Isaías. Já vamos ver qual foi o tempo que Isaías viveu, qual o seu período em termos de ministério profético, mas certamente que é muito importante compreendermos a mensagem que os profetas tinham, uma mensagem muito importante, sobretudo de reflexão, de um chamado ao arrependimento, um chamado importante, e nós sabemos que o povo de Israel, e nós não somos diferentes, irmãos, esta lição não é só sobre o povo de Israel, acima de tudo, por extensão é para nós. Muitas vezes também temos rebeldia, muitas vezes nos rebelamos contra Deus, acima de tudo quando não seguimos as suas instruções. Assim, o livro de Isaías não é só história, o livro de Isaías não são só datas ou em termos cronológicos, é uma lição para nós, é isso que eu queria realçar. Nós que somos também o povo de Deus, assim como foi escolhido o povo de Israel, por extensão nós somos o povo de Deus que deve estar preparado e que prepara certamente este mundo para a vinda do Senhor Jesus. Agora, é considerado o profeta maior, os irmãos sabem porque que o profeta maior ou o profeta menor, certamente não será pelo seu tamanho físico, porque nenhum deles nos é referenciado qual a estatura que tinham, mas porquê que é profeta maior ou profeta menor? Sabem distinguir? O profeta maior é aquele que mais escreve, o profeta menor será aquele que menos escreve. Não de menos importância, não é? Pelo facto de eles escreverem menos, não quer dizer que não seja extremamente importante. Mas temos então os profetas maiores, ou seja, aqueles que mais escreveram. E realmente Isaías está entre os três, em termos dos livros da Bíblia, está em terceiro lugar, ou seja, tem 66 capítulos. 66 capítulos que prefaz o mesmo número de livros da Bíblia, exatamente. Eu não esmiucei essa parte, mas já quem também desbrava um bocadinho isso, que os primeiros, como é que é o Velho Testamento? Quantos livros tem o Velho Testamento, irmãos? 39, então pronto, os primeiros capítulos de Isaías realmente têm um aspecto interessante e os outros, que têm o mesmo número de livros do Novo Testamento, um bocadinho mais a missão messiânica de Jesus Cristo. Pronto, mas é certamente uma obra de arte. Eu acho que quando lemos alguns versículos de Isaías, eu por inerência gosto muito de sublinhar, porque acho que tem uma mensagem e uma forma de escrever muito poética, digamos, que até é uma linguagem trabalhada,
digamos que em termos de poesia hebraica tem algumas particularidades, em termos de semelhanças que nós já vamos ver um bocadinho em alguns versículos. E, portanto, temos ali algumas curiosidades. Porquê? Porque muitas das frases passaram até para a literatura e para algumas obras que nós muito conhecemos. É uma composição grande e complexa e foi escrita em estilos literários sofisticados para pessoas cuja cultura e cenário histórico diferem um bocadinho do nosso tempo. Se calhar está um bocadinho pequenino, irmãos, mas em termos cronológicos nós temos ali, para nos situarmos um bocadinho em termos do período profético de Isaías. E se formos a ver, temos ali algumas datas que são importantes. Pelo menos há ali um símbolo que se destaca. Temos ali a cruz, que é o ano 31 depois de Cristo, que é a morte de Jesus. Portanto, nós temos para trás o antes de Cristo e temos para a frente o depois de Cristo. Temos ali um período que, digamos, temos o dilúvio, mais ou menos no ano 2340 e qualquer coisa, não é preciso. Depois, no ano 1445, temos mais ou menos o êxodo do povo de Israel. No ano 100, temos os reinados de Davi e de Salomão. No ano 605, temos a invasão de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor. E depois, um bocadinho à frente, o ano 444, que é realmente a reconstrução com Esdras e Neemias. Onde é que se situa Isaías? Isaías vai realmente se situar entre os reinados de Davi e de Salomão e depois a própria invasão. E temos ali a vida de Isaías. E nós vamos ver que realmente ele teve um período longo e passou por vários reinos. Por conhecer os reis, mais ou menos, nós percebemos que o reino de Israel teve agora fugiu uma palavra, uma divisão, pronto, realmente o reino não se manteve coeso, devido realmente a uma cisão. Muito obrigada, Filipe. E aqui temos realmente o rei Saul, o rei Salomão, o rei Reboão, e é aqui que acontece a divisão do reinado de Israel, da nação de Israel, que é dividida em dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul, a capital é Jerusalém, e depois o reino do norte, Samaria. Nós percebemos que esta cisão vai se prolongar até depois no tempo de Jesus, quando nós percebemos ali um bocadinho as quesílias entre judeus e samaritanos, não é? Tudo isto vem realmente do que vem detrás desta divisão. E vemos que as tribos também acabaram por estar espalhadas. Então, onde é que Isaías vai ministrar? Qual o período? Em termos cronológicos já vimos onde é que estava, mas ele estava no reino do sul, ou seja, o reino de Judá, e realmente foi um período complicado, e a carreira de Isaías vai se prolongar durante quase 60 anos, mais ou menos, passando certamente, sobretudo na última parte do reinado do rei Uzias. E ele vai até Manassés. Sabemos que o reinado de Manassés também, ainda no ano 680 a.C. E foi com Manassés que Isaías teve a sua sentença de morte, não é? Foi neste reinado. Estas curiosidades históricas, irmãos, podemos lê-las em 2 de Reis e em 2 de Crónicas. O povo do Judá tornou-se completamente complacente durante este período, ou seja, nós costumamos dizer quando havia um rei bom, o povo comportava-se bem, não é? Digamos que isto é transversal nos dias de hoje, quando temos uma liderança forte, uma boa liderança, obviamente que o povo se comporta também de forma correta. Quando isso não acontece, e então vemos que se esqueceram da sua necessidade de Deus
a sua responsabilidade para com Deus. Deus tinha feito uma aliança com este povo, Deus tinha escolhido este povo, e os judeus foram realmente um povo rebelde e muitas vezes confrontados com situações de confronto com outros povos que ali estavam à volta, com outros reinos. Temos 19 reis em 209 anos, portanto não propriamente uma dinastia continuada, e depois vemos que realmente o rei, sendo bom, tudo corria bem. Quando o rei certamente se desviava de Deus, o povo também se desviava de Deus. Aqui, a Assíria, irmãos, é, digamos que um povo que vai marcar muito o povo de Israel. Vemos que o povo estava ali com vários reinos à volta, e certamente é este rei assírio que começou a reinar e a expandir o seu império, e vai realmente ameaçar vários reinos, inclusivamente contra o povo de Deus. E em vez de confiar em Deus, nós vemos que conforme o rei que estava a dominar e a reinar, em vez de confiar em Deus, muitas vezes os reis acabavam por se aliar aos povos, e a grande parte das vezes, certamente, o resultado era mau. Portanto, nós vemos que se o rei não tinha um bom relacionamento com Deus, obviamente fazia alianças que não eram a vontade de Deus, e vemos que aqui depois levava à idolatria e ao afastamento. E foi o que aconteceu certamente aqui com Acás, sobretudo, que era um rei perverso, idólatra, e depois só com Ezequias, o seu filho, é que realmente vemos ali um período um bocadinho mais calmo, uma vez que levou uma reforma religiosa grande. Peço desculpa por estas introduções todas, mas creio que ao estudarmos o livro de Isaías era importante termos este contexto histórico para percebermos que o ministério profético de Isaías não foi um ministério calmo. Aliás, eu acho que nenhum profeta de Deus teve certamente períodos calmos em termos da transmissão da mensagem. Para nós hoje, irmãos, cristãos modernos, podemos compreender a mensagem de Deus que fala às pessoas, que fala a cada um de nós, em todos os lugares, e assim as mensagens de advertência que possam estar no livro de Isaías são por extensão, certamente, para cada um de nós. Com ele aprendemos os perigos de esquecer o nosso compromisso com Deus, e depois nós vamos perceber aqui alguns episódios de um disfarce hipócrita, de um culto religioso que não corresponde à sinceridade que Deus requer, e depois, certamente, o arrependimento e o perdão, porque Deus é um Deus que tem os seus braços estendidos, os seus braços de misericórdia. Vamos então propriamente entrar na lição, irmãos, e vamos, se alguém puder ler Isaías 1 a 9, só para não ser só a minha voz, se alguém deseja ler Isaías capítulo 1 a 9. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos, exaltei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram ao Senhor, blasfemaram do Santo Israel, voltaram para trás. Por que sereis ainda castigados, que mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma, todo o coração fraco. Desde a planta do pé até à cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços,
chagas podres, não espremidas nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos a devoram em vossa presença, e está devastada como numa subversão de estranhos. E a filha de Sião se ficou com a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos deixar algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. Muito obrigada, Guida. Irmãos, eu não sei se ao ler estas passagens, eu pelo menos tive que realmente há um chamado muito vincado, e quando diz ouvi aos céus, quer dizer a importância que tem o quê? A mensagem. Porque o estado do povo de Deus, que pode ser por extensão o nosso estado espiritual também, era lastimável, não é? Nós vemos aqui que não estava em boa situação, porquê? Porque nós vemos que é desde a ponta da cabeça ou até à ponta do pé, ou seja, não há nada que estivesse bem, não é? Porque vai de uma ponta à outra do corpo, que Israel tinha certamente esta situação de nação pecaminosa, situação de nação deplorável. Então, o âmbito da mensagem de Isaías vai muito além, porque depois, quando faz a comparação a Sodoma e Gomorra, irmãos, o que é que nos leva a pensar? O que é que aconteceu a Sodoma e Gomorra? A destruição total. Então, aqui, o apelo de Deus é que Deus vai realmente dar um diagnóstico que é lastimável, e depois vai dizer se eles não alterarem a sua maneira de estar, ou seja, eles serão, o seu resultado será como Sodoma e Gomorra, não é? Vamos avançando um bocadinho mais. Se nós continuássemos nos outros versos, irmãos, e dos 10 ao 17, eu creio que os irmãos ao estudar a lição também desbravaram um bocadinho mais sobre isto, mas vamos depois realçar alguns versos de Isaías. É que vemos realmente então a corrupção e a maldade, semelhantes a Sodoma e Gomorra, e depois, ao longo desta semana que estudámos, a perda da identidade, ou seja, se nós nos desviamos do caminho do Senhor, que foi o que aconteceu com o povo de Israel, também cada um de nós, que somos denominados e que queremos ser o povo de Deus, cristãos, se nos desviarmos, obviamente que vamos perder a nossa identidade, aquilo que nos marca como filhos de Deus. E então vemos que o povo se tornou egoísta, se tornou avarento, porque o próprio rei assim vincou o seu reinado. E depois nós vemos que Deus vai, nos versos 10 a 17, falar de uma série de rituais que parece que se foi Deus que os instituiu ou não, irmãos. O sacrifício de animais, não é? Quando fala de vir ao santuário, o sacrifício de animais, quando fala, pelo menos, deixe-me ver o verso 11, exato, obrigada, de que serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Já estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais, não folgo com o sangue dos bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Depois o 13, não tragais mais ofertas de balde, o incenso é para mim abominação, e as luas novas e os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. E depois o verso 15, pelo que quando estendeis as vossas mãos, esconde de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Sim, o Filipe Valente quer dizer alguma coisa? Agradeço. Emanuel, o Filipe Valente. Se todos estes rituais tinham um propósito, porque é que Deus está a falar desta maneira, não é?
É que esses rituais foram propostos por Deus e foram instituídos por Deus. Sim, sim. A questão está na forma como eles são feitos e o espírito que está por trás deles. Porque é interessante quando nós vemos aqui a partir do versículo 16, lavai-vos, purificai-vos. Deus está a dizer, isto só o ritual não interessa de nada. E é um pouco nós, hoje em dia é um pouco assim também. Nós não matamos carneiros, não trazemos sangue para a igreja, não trazemos, enfim, fazemos determinadas rituais. Mas também os temos, não é? Sim, temos, mas não os fazemos com o mesmo espírito com que Deus pediu e instituiu ao povo na altura em que foram instituídas. Portanto, hoje em dia é muito semelhante também. Nós temos que ter muito em conta que o simples facto de vir à igreja não nos dá garantia de que estamos no bom caminho. Okay? Se for por uma questão de ritualidade, antes ficar em casa. Exatamente. Mas nós temos que pensar que esse Deus que instituiu, esse é que tem que ser louvado. E é interessante como nós muitas vezes nos esquecemos daquilo que Deus nos dá. Basta respirarmos. Eu tenho um grande amigo que há 4 semanas está nos cuidados intensivos por causa desta doença, desta pandemia que agora está aí a agraçar. Okay? E é um indivíduo que desde sempre eu o aconselhei a deixar de fumar, desde há mais de 25 anos. E ele nunca ligou. E agora está a pagar as suas consequências. É um pouco como nós também. Deus nos dá avisos uns atrás dos outros. E são avisos constantes. Toda a sua palavra nos avisa. E o que é que nós fazemos com ela? É só um ritual? Obrigada. Portanto, nós vemos que estes rituais que Deus instituiu tinham certamente uma lição pedagógica. E se o que Deus está realmente a tocar, digamos que na ferida, a tocar no ponto, é se o nosso culto, se o culto do povo de Israel e, por extensão, qualquer ritual que nós possamos certamente seguir, será de sinceridade, será certamente uma conduta e um culto que não seja hipócrita. Há uma frase que eu coloquei ali, status de cristão e mente de ímpio, não é? Até que ponto, muitas vezes, o povo de Israel era a sua conduta e isso não será também, muitas vezes, a nosso, de uma aparência exterior de cristãos, mas muitas vezes a nossa mente está muito longe disso. Se não tivermos uma religião que transforma, irmãos, ela não tem qualquer valor. Se os momentos que aqui passamos de vir à igreja não for coerente com os mesmos momentos que temos cada um de nós em comunhão com Deus cada dia, certamente a religião não vai transformar o nosso caráter e não terá efeito algum. Pus ali um bocadinho dos versos 10 a 17 de Isaías, transpondo um bocadinho para a nossa realidade. Os nossos cultos, as nossas vigílias, as nossas programações, as nossas reuniões de oração, os nossos retiros e seminários. Se Deus alguma vez disser esta frase, eu não as posso suportar. Cabe a cada um de nós fazer esse tipo de análise. Se tudo o que fazemos certamente tem uma coerência, tem um propósito de louvar a Deus e de nos transformar a nós, ou será só um culto em que Deus acaba por ficar enfadado porque nada disso corresponde à transformação que cada um de nós necessita. Eu creio que também nos versos de Isaías vem um bocadinho falar deste aspecto das orações, até que ponto nós muitas vezes oramos e parece que Deus não responde, não é? Porquê? Porque nos falta uma genuína transformação, ou digamos uma genuína vivência de fé e de comunhão. Um ritualismo desprovido de significado, uma adoração vazia. Deus, aquilo que requer é o quê? É a essência. Deus requer a essência, requer realmente a nossa vontade. E requer que cada um de nós queira realmente se ver transformado. Há uma frase, há vários trechos de Ellen White, do Espírito de Profecia, que vem
certamente reforçar este aspecto da lição. E aqui, no livro Profetas e Reis, ela tem esta frase por excelência: vede o mundo hoje em aberta rebelião contra Deus. Esta é, na verdade, uma geração obstinada, carregada de ingratidão, de formalismo, peço desculpa que à distância, insinceridade, exatamente, de orgulho e apostasia. Os homens negligenciam a Bíblia e odeiam a verdade. Jesus vê a sua lei rejeitada, o seu amor desprezado, seus embaixadores tratados com indiferença. Ele tem falado por intermédio das suas misericórdias, mas estes não têm sido reconhecidos. Tem falado por meio de advertências, mas estas não têm sido ouvidas. O santuário da alma humana tem-se tornado lugar de não santificado intercâmbio. Egoísmo, inveja, orgulho, malícia, tudo isso aí é acariciado. Digamos que estas palavras da irmã White são certamente não só a respeito do povo de Israel, mas por inerência a cada um de nós. E mais uma citação dela: do desejado de todas as nações, em lugar do humilde arrependimento pelo pecado, multiplicam-se o sacrifício de animais, como se Deus pudesse ser louvado por um serviço destituído de coração. Os sacerdotes e principais emudeceram a alma pelo egoísmo e a avareza. Os próprios símbolos que indicavam o Cordeiro de Deus haviam de ser transformados num meio de ganho. Assim, aos olhos do povo fora aos olhos do povo fora destruída em grande parte a santidade do serviço sacrificial. Então vemos aqui que até a forma como o povo levava estes sacrifícios era uma forma de lucro para quem? Para aqueles que trabalhavam no templo, não é? Quando nós vemos que eles dizem: venham, tragam quê? Tragam mais animais, tragam mais sacrifícios, e aquilo acabou por ser uma forma de lucro. E nós percebemos por extensão o que é que aconteceu com Jesus quando entrou no templo. Quando Jesus chegou ao templo, o que é que ele realmente... nós vemos aquele episódio que parece que Jesus fica alterado, não é? Exatamente, porque fica perturbado, e Jesus tem realmente uma atitude que às vezes parece que nos choca. O que é que acontecia nos átrios do templo, irmãos? Era quê? Era negócio, era comércio, era troca de moedas, de intercâmbio realmente de animais e de dinheiros que eram trocados, porque realmente como forma de lucro, e não no sentido daquilo que Deus instituiu. Irmãos, quando o povo de Israel cometia um pecado, o que é que eles tinham que fazer? Imolar um animal. Mas qual era o propósito quando eles faziam, certamente, a sua oração sobre a cabeça do animal? Era quê? Confessar o seu pecado. E depois imolavam o animal. Eu creio que E depois quem é que imolava? Era uma outra pessoa? Eram eles que tinham que matar o animal. O propósito de Deus era quê? Que eles cada vez deixassem o seu pecado, cada vez pecassem menos. Mas depois o ser humano às vezes é muito frio, e até... Eu creio que se vivesse naquele tempo fazia-me impressão, e acho que nos faz a todos, o ter que matar um animal. Quem é que era o culpado? Quem é que tinha cometido o pecado? Era o homem. E quem é que morria? Era o animal. O animal nada tinha a ver certamente com o pecado do homem. E, por extensão, esta era a lição que Deus queria mostrar, é que cada vez o povo pudesse realmente deixar de pecar e cada vez menos imolar animais. Mas isso tornou-se realmente o contrário, porque o ser humano muitas vezes tem esta capacidade de ser extremamente frio e não se deixar moldar. Sim. O pior é que nós ainda não aprendemos nada disto. Hoje continua a ser exatamente da mesma forma. O que é que muda? Só não se matam animais, mas o interesse é sempre pessoal. Não é um interesse para
para um benefício, digamos, para se beneficiar a mim próprio como pecador e aos outros que me possam rodear, mas há um benefício em qualquer lado e que só o benefício pessoal, como foi descrito, como diz a irmã White, para puro egoísmo. Mas e isto continua tudo hoje. O pecado só era quê? Só era ilibado com derramamento de sangue. Exato. Não é? Agora não há sacrifício de animais, mas alguém derramou o sangue. Exatamente. Gera um apontar para aquilo que seria depois, mais tarde, cumprido através de Cristo. Jesus, não é? Portanto, alguém derramou sangue e foi Jesus Cristo. Vamos avançando, irmãos, e vamos agora no capítulo 1, que basicamente a lição está no capítulo 1. O verso 18, quem deseja ler, é um verso que também é muito conhecido. Capítulo 1 de Isaías, verso 18. Obrigada. Vinde então e ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Muito obrigada. Irmãos, este é um verso é dos tais versos poéticos, não é? De Isaías, como muitos outros. Ou seja, aqui Deus, logo no início diz, vinde então e ergui-me. Quer dizer, Deus está a chamar o povo, Deus está a chamar a cada um de nós que possamos discutir com Ele, que possamos certamente falar com Ele, não é? Pôr as nossas questões. Ele diz, então ergui-me, ponham as vossas questões. E Deus jamais... aqui Deus não está a dar uma sentença de que não há solução. Realmente nós vemos que a misericórdia de Deus é extraordinária, não tem limites. E aqui, se formos agora um bocadinho à frente, ao capítulo 44, 22, nós vamos perceber que é muito semelhante. Isaías 44, 22. Diz assim: desfaça as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Não é? E aqui, então, realmente nós vemos estas duas situações de que, se o pecado vemos aqui o vermelho, que é símbolo de quê? De sangue, de transgressão. E depois temos, quando Deus perdoa, diz que eles se transformam quê? Brancos como a lã, ou então como a névoa, não é? Que se desfazem. Portanto, nós vemos que a misericórdia de Deus é extraordinária. E aqui, quando Isaías fala deste verso tão bonito, vai realmente focar estes dois aspectos: o pecado através do sangue, da cor carmesim, da cor vermelho, e o branco da pureza e certamente do perdão e da misericórdia de Deus. Portanto, o propósito de Deus é sempre a transformação e a restauração. E este verso, irmãos, acho que deveríamos de vez em quando lê-lo. Quando Deus diz, se temos algumas dúvidas, que quando vamos a Ele, vamos orar com Deus, vamos discutir com Ele, vamos falar com Ele, e Deus vai realmente dizer, olha, não, a tua vida tem sempre solução, porque em Deus nós temos sempre a solução, não há pecado nenhum que Ele não possa certamente limpar. Não sei se avancei 2, não, desculpa. Ok, vamos avançando na lição, porque o tempo também assim nos diz. Irmãos, estejam à vontade para poder acrescentar alguma coisa que o desejem. Aqui vamos então um bocadinho à frente, os versos 19 a 31. E sobretudo os versos 19 e 20 são muito interessantes, porque se Deus perdoa sempre, irmãos. Deus é um Deus que perdoa sempre. O vosso silêncio não sei como é que é de interpretá-lo. Agora, nós é que muitas vezes não aceitamos o seu perdão. Ok? Depende da forma como nós queremos o perdão ou não de Deus. Deus perdoa sempre que nos arrependemos. Exatamente. Portanto, aqui está implícito o que está nos versos 19 e 20, sobretudo, que diz o seguinte: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra,
Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Ou seja, nós temos aqui o quê? O poder da decisão. O poder da escolha. E Deuteronômio, Moisés vai dizer a mesma coisa no livro de Deuteronômio, escolhe o quê? Há sempre dois caminhos. Já no Éden, Deus propôs a Adão e Eva 2 caminhos, não é? Pronto, temos sempre... Deus vai nos perdoar sempre se nos arrependemos, se nós fizermos a nossa escolha, não é? Portanto, há uma autonomia, o chamado livre-arbítrio, a tal escolha, o poder da escolha que compete a cada um de nós usá-la. Moisés, no livro de Deuteronômio, diz que há 2 caminhos. Há o caminho da vida e o caminho da morte. E até diz, olha, escolhe o caminho da vida, este é o melhor para ti. No entanto, cabe a cada um de nós decidir qual é que queremos realmente escolher. E aqui, dos versos 19 a 31, aquilo que Deus está a dizer é que também temos 2 caminhos. Agora, se fizermos a má escolha, certamente temos a consequência. Na Ciência do Bom Viver temos mais uma passagem que diz: Deus não nos deu o poder da escolha, a nós cumpre exercitar. Deus nos deu o poder da escolha, a nós cumpre exercitá-lo. Não podemos mudar o coração, nem reger os nossos pensamentos, impulsos e afeições. Não nos podemos tornar puros, aptos para o serviço de Deus, mas podemos escolher servi-lo, podemos entregar-lhe a nossa vontade, então Ele operará em nós o querer e o efetuar, segundo a sua aprovação. Assim, a nossa natureza toda será posta sob o domínio de Cristo. Mediante o devido exercício da vontade, uma completa mudança pode ser operada na vida. Entregando a vontade a Cristo, alienamo-nos com o divino poder. Portanto, aqui compete a nós fazer essa escolha. Porque aqui diz que Deus certamente vai aceitar aquilo que nós escolhermos. E se nós escolhermos mal, teremos a consequência. Agora passamos para o capítulo 5. Isaías faz um salto para o capítulo 5, mas cada um de nós podemos certamente ler os outros. Percebemos que este trimestre é um trimestre temático, nós não vamos estudar os 66 capítulos do livro de Isaías, mas vamos estudar certamente com um propósito, mas temos certamente a liberdade de poder estudar todo o capítulo, todos os capítulos. Passamos então para o capítulo 5. E aqui o capítulo 5 vem falar, parece que começamos com uma história que fala do quê? De uma vinha, de um agricultor e realmente diz como é que cuidou desta vinha, tirou as pedras, tratou o terreno, não é? E aqui certamente esta é uma parábola, é uma alegoria, que quando vemos que Deus está a falar daqui, que a vinha é a casa de Israel. E aquilo que nós vemos, quem é o agricultor desta vinha? Quem é o agricultor nesta vinha, irmãos? É Deus. Ou seja, Deus fez tudo, Deus tirou as pedras, Deus tratou o terreno, investiu tudo para quê? Para ter bom fruto. E depois chegou ao fim, o que é que aconteceu? Teve bom fruto? Não teve bom fruto. Diz que até que eram amargas, não é? O fruto era amargo. Ou seja, nós vemos aqui que o fruto do caráter que não é transformado acaba por ser amargo. Foi culpa do agricultor, irmãos? Foi culpa do terreno, das condições? Não sabemos. Mas certamente que foi culpa do enxerto. Mas percebemos aqui que Deus não vai certamente deixar de investir. Ou seja, nós se calhar num terreno, se plantássemos alguma coisa que não dava nada, chegava a uma altura, cortávamos e desistíamos. Mas Deus é o quê? É aquele que não desiste facilmente. E Deus não se vai afastar, mas Ele dá sempre uma nova oportunidade. E há essa oportunidade através da escolha que cada um de nós possa fazer. A pergunta que nos cabe a cada um de nós é: o que estamos nós a produzir? Não é?
Deixamos nós que o nosso Deus seja o agricultor? Estamos nós a deixar isso? Irmãos, quem é que quer ler Apocalipse 22:11? Apocalipse 22:11. O que é que isto tem a ver com Isaías? Se calhar até tem bastante. Apocalipse 22:11. Alguém deseja ler? Só, ainda bem que... Obrigada. Eu já tenho que me calar, não é? Não tem problema. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Obrigada. Aqui vemos que a árvore da vida que dá bom fruto é aquilo que Deus deseja que cada um de nós possa certamente dar bom fruto. Eu vou avançando, irmãos, aqui temos outra citação da irmã White, depois poderão buscá-la na Parábolas de Jesus. Realmente Deus requer de cada um de nós que demos bons frutos. Que demos bons frutos para que certamente o investimento que Deus faz em cada um de nós seja profícuo. Aquilo que eu gostaria de deixar e que certamente o livro de Isaías nos dá como desafio é o propósito para a nossa vida do estudo deste livro, do estudo certamente da Palavra de Deus. Acima de tudo, Isaías nos chama a uma confiança inabalável em Deus, o Santo de Israel, que pode conduzir-nos em qualquer crise e levar-nos ao bem-estar, segurança e harmonia com Ele. Se, irmãos, 2020 foi um ano de desafios, de crises, não esperemos que o ano 2021 agora seja diferente. Teremos outros desafios, outras crises. Aquilo que certamente devemos pensar é se no passado Deus nos abençoou e nos protegeu, Ele vai certamente fazer o mesmo conosco. Isaías revela de maneira poderosa e bela o caráter confiável e amoroso e o grande poder de Deus, dando evidências sólidas de que as pessoas devem confiar e cooperar com Deus em todas as circunstâncias, mesmo aquelas que forem mais desafiadoras. Mostra que Deus conhece o futuro, até mesmo quando cita profecias que nós percebemos de Ciro, que só um século e meio mais tarde é que veio a acontecer. Isaías descreve o perfil do Messias vindouro e nós percebemos que como é que Isaías, que viveu tanto tempo atrás, vai falar das profecias messiânicas de forma extraordinária, desse Jesus de Nazaré, alguém que é descendente de Davi, mas também filho de Deus, um servo de Deus sofredor, mas também um rei poderoso para governar para sempre com justiça e paz. Que esta seja certamente uma certeza para cada um de nós. Não vamos perder a nossa identidade de cristãos, mas vamos certamente compreender que estas lições do povo de Israel são por extensão para cada um de nós. Possamos certamente orar ao nosso Deus, ter um culto de sinceridade para com Ele, e Ele vai nos abençoar de forma a que vamos dar bom fruto. Que esta seja certamente uma segurança para cada um de vós e para mim também. Obrigada.